As mudanças da maré. Andrew se adaptou fácil a viver em cima daquele dinossauro Titan, junto àquele bebê, que já estava fazendo 1 ano e ainda teimava em querer sair de sua casa feita de raízes mágicas, que se prendia ao pescoço comprido de seu amigo. Na posição mais segura, nenhuma criatura conseguiria chegar até aquele lugar sem que ela conseguisse proteger. Andrew sorria quando se afastava, pois parecia um colar com uma esfera brilhante no meio, quando na verdade era uma casa muito bem feita. Um ninho de uma fada com um bebê meio druida meio humano. Quando ela pensava nos pais que antes de suas mortes a deram como responsável daquela pequena vida, nunca imaginou se sair tão bem, mas como ele estava crescendo, algum dia ela teria que deixar ele andar. Mas como fazer algo como dar passos, estando em um ponto tão perigoso? Sem falar que suas preocupações eram bem maiores nas direções confusas que aquele dinossauro teimava em seguir. Aquele lagarto que ela confundiu como uma montanha na primeira vez que o viu, gostava de ir em direção ao oceano ao sul, de onde os monstros que levaram os pais desta criança estavam em enxames. Ela, para fazê-lo mudar de rota, usava da magia de criação para o alimentar. Se tornando uma rotina diária, aquele monstro só desobedecia quando pisava em solo seco, e pensar que aquela água possuía eletricidade suficiente para matar eletrocutado qualquer outro tipo de ser. O oceano se elevou tanto que já estava provado, a guerra ao sul já havia cessado. Se não fosse por esse amigo colossal, provavelmente ela seria obrigada a ir mais ao fundo ao reino humano e achar algum casal que possa cuidar de seu afilhado. De todos os seus medos de algo dar errado, o que ela mais tinha pavor era dos pássaros gigantes que ia até ela pensando ser um bom alimento. Andrew, depois que usou sua magia de elevação, percebeu seu corpo ter crescido mais. Dos 20 centímetros agora já estava nos 40. Aquele bebê facilmente a irá ultrapassar mais quando este dia chegar. Ela esperava já encontrar uma montanha segura. Porém, esta montaria possuía uma companhia incrível. Era um companheiro de viagem que nunca se acharia outro igual. Examinando a criança, ele novamente voltou a dormir. Ele ficava acordado por pouco tempo. Podia ser o efeito daquela magia que o afetou. Tendo deixado 2 dias sem acordar, provou causar esta anomalia colateral. Naquele dia foi necessário, porém estava provado que, em bebês, não se deve mexer em seu desenvolvimento. Agora ele era um come e dorme. Andrew sorria, pois era o come e dorme só dela, e não trocaria por nenhum outro. Ficando assustada, viu sua montaria voltar a seguir a direção ao sul. Porque aquela teimosia em ir para um lugar onde ele seria coberto pela água que o mataria se todo o seu corpo fosse mergulhado. Indo até a cabeça daquele gigante, ela o encarou e ficou em sua frente. Ele poderia prosseguir, mas apenas a observou, uma pequena fada em sua frente. Ela tentava entender por que sempre aquela direção. Em costumes antigos no Reino Proibido, quando um monstro está velho e pronto para morrer, eles iam até o oceano místico para mergulhar e se entregar em seu descanso eterno. Mas ele não era velho e sua sede e fome está reabastecido por ela. Então o que ele realmente queria? Andrew sabia que aqueles monstros eram mais inteligentes que os humanos. E se ela achar arriscado o faria voltar? Passando alguns dias ela ficou surpresa, pois o mar não tinha mais criaturas gosmentas ou que causavam choque. Na verdade, apenas esferas do que um dia foi um risco para ela. Porém, se aquelas águas não tinham mais vida, não havia nenhuma barreira para impedir que o oceano místico invadisse este lado da costa. No Reino Proibido havia uma magia antiga que o impedia de devorar o solo. Mas aqui, sem o oceano vivo, como uma barreira natural, a morte chegaria como um abismo de desespero. Então, para surpresa dela, seu amigo gigante começou a ir em direção ao leste, onde a guerra dos seres do submundo, contra a floresta silenciosa. Com isto, ela apenas confiou em seu guia.